Começando mais uma aula do sétimo ano, no assunto de hoje a gente vai estudar proporcionalidade e vamos estudar também o conceito de razão. Então, razão e proporção. Joana foi preparar leite usando leite em pó instantâneo. Veja o rótulo da embalagem. Então, aqui a gente tem embalagem de leite em pó e aqui a gente tem um rótulo. Modo de preparo. Para cada copo de água, coloque 2 colheres de sopa de leite em pó e misture bem. Bom, então ela montou aqui, ó, para organizar melhor os dados, Joana montou uma tabela indicando a quantidade de colheres de sopa de leite em pó instantâneo necessária para cada quantidade de copos de água. Então tá aqui a tabelinha dela, ó. Quantidade de copos de água, quantidade de colheres de sopa de leite em pó. Então, ó, para um copo de água, 2 colheres de sopa de leite em pó, como tá dizendo aqui no modo de preparo, né? Para 2 copos de água, 4 colheres de leite em pó, colheres de sopa de leite em pó, 3, 6, 4 e 8, né? Então, neste caso, estamos relacionando a quantidade de copos de água com a quantidade de colheres de sopa de leite em pó. Tem uma relação aí. Dizemos que de 1 para 2 ou 1 e 2 é a razão entre a quantidade de copos de água e a quantidade de colheres de leite, colheres de sopa de leite em pó. Então, para cada um copo de água, 2 colheres de leite em pó. Ou 2 para 1, a razão é de 1 para 2. De um copo de leite em pó, de um copo de água para 2 colheres de sopa de leite em pó. Ou de um copo de água em 2 colheres de sopa de leite em pó. Então, a gente tem essa noção de razão. Outro exemplo aqui, ó. Na turma do sétimo ano há 15 meninos e 20 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular a nossa razão entre eles, estando atento à ordem considerada. A razão entre o número de meninos e o número de meninas, nessa ordem, é 15 em 20. Ou seja, existe 15 meninos para cada 20 meninas. Essa é a razão. A gente também representa a razão como uma fração. Então, eu poderia representar assim, ó, 15 sobre 20. É uma maneira de a gente entender a razão como uma fração. A razão entre o número de meninos e o número de meninas também pode ser escrito como 3 quartos. Perceba que 3 quartos é uma simplificação dessa fração aqui, 15 sobre 20. Eu posso dividir os dois lados, os dois números por 5, o numerador e o denominador por 5. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. No sétimo A, para cada 3 meninos, há 4 meninas. É outra maneira da gente ler essa nossa razão. Ó, no sétimo ano A, a terceira maneira de a gente identificar isso aqui é o seguinte, ó, no sétimo ano A, o número de meninas corresponde a 3 quartos do número de meninos. E, por fim, a razão entre o número de meninos e o número de meninas no sétimo ano A é de 3 para 4. Né? São várias maneiras da gente representar a nossa razão. Então, a definição de razão é a seguinte, ó. A razão entre dois números racionais A e B com o B diferente de zero é o quociente, ou seja, é a divisão de A por B, expresso por A dividido por B ou pela fração, onde a gente lê A está para B, ou qualquer outra maneira equivalente, tá? Então, aqui, por exemplo, a razão entre 9 e 15 é representada por 9 dois pontinhos 15 ou por 9 sobre 15, 9 quintos. 9 quintos não, 9 sobre 15 ou 9 quinzeavos. Ok? Então, essa é a maneira da gente representar a razão. Então, de maneira simples, a razão pode ser entendida como um quociente, como uma divisão, como uma fração entre dois números A e B, com um B sendo diferente de zero, porque não posso ter divisão por zero, tá? Questão 1, ó. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Escuras estão reservadas, claras não foram vendidas. A pergunta é a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Ele quer saber uma razão. Qual razão? A razão entre a quantidade de cadeiras reservadas, ou seja, quem vai ficar no numerador é a quantidade de cadeiras reservadas. Se atenta à ordem. Em relação ao total de cadeiras.
Então, no denominador, vou ter o total de cadeiras. Quantas cadeiras estão reservadas? Ó, ele diz que as cadeiras reservadas são escuras. Ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras reservadas. E qual o total de cadeiras? O total de cadeiras é simples de fazer a conta. Tu pode fazer simplesmente aqui essa continha rápida aqui, ó. Quantas cadeiras aqui eu tenho nesse setor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui em cima eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 7 por 10, 70 cadeiras, né? 7 vezes 10, 70 cadeiras. Então, a nossa razão é 17 por 70, letra A. Tomando cuidado sempre com a ordem, né? A ordem diz o seguinte: cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras. 17 cadeiras reservadas para cada 70 cadeiras que a gente tem lá no nosso teatro. Questão 2, ó. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, qual é a razão entre as idades da filha e do pai? Ó, se em dezembro de 2014, ambos tinham 20 e 50, dali a 10 anos, ou seja, em dezembro de 2024, a filha vai ter quantos anos? A filha vai ter 20 anos, que ela tem em 2014, mais a diferença de 2014 para 2024, que é 10 anos. Ou seja, a filha vai ter 30 anos. E o pai? Ora, o pai é a mesma ideia, né? O pai é a mesma ideia. O pai tinha 50 anos em 2014, passou-se 10 anos, o pai vai ter agora 60 anos. Ele quer saber a razão entre quem? Idade da filha e idade do pai. Nessa ordem, então a gente tem aqui em cima a idade da filha, 30 anos, e a idade do pai, 60 anos. 30 é metade de 60. Então a gente pode representar isso aqui como um meio. Então essa é a fração, essa é a razão, um meio. Tá, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje.